E aí, pessoal, vamos hoje falar de termoquímica, um assunto bem recorrente que cai constantemente nos vestibulares, que envolve o estudo do calor através das reações químicas. Bom, então temos uma questão aqui bem interessante. Vamos lá. Essa questão caiu no SPSEC 2020. Então vamos lá. Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares, como granadas incendiárias, ou em atividades civis, como a solda de trilhos de trem. A reação termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como reagentes o alumínio metálico e o óxido de ferro 3. Então, são dois sólidos, né, em pó, né, finamente divididos, né, eles são colocados em contato um com o outro, bem misturados, tem um ignitor, geralmente se queima uma fita de magnésio ou outra fonte de calor, e uma vez que se dá essa energia inicial, a reação começa a liberar muito calor, inclusive o ferro que se forma já forma derretido, ou seja, uma temperatura quase já 2000 graus Celsius. Então, a reação da alumínio térmica pode ser representada pela equação química não balanceada. Alumínio reage com óxido de ferro, forma ferro e o óxido de alumínio mais calor. Dados os valores arredondados de entalpia padrão para a formação das espécies, acerca desse processo são feitas as seguintes afirmativas. Antes de ler as afirmativas, vamos já pegar a equação que a gente tem exatamente esse processo. Então, eu tenho aqui o alumínio, eu tenho o óxido de ferro, tenho ferro sendo formado e o óxido de alumínio. E aí os alunos se deparam com isso aqui, eles ficam assustados. Como que eu faço o balanceamento? Bom, a gente pode usar aquela sequência, né, que tem nos vídeos, que é o famoso macho, que eu chamo. Como assim macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente não tem carbono, a gente não tem oxigênio, não temos nenhum metal com exceção do oxigênio. Então a gente vai olhar para o metal primeiro, depois o oxigênio por final. Bom, alumínio é metal, então eu tenho um alumínio aqui, aqui eu tenho dois. Então, para deixar certo o número, né? Então, se aqui eu tenho um alumínio e aqui eu tenho dois alumínio, tem que estar em uma igualdade, né? Então, o que tem antes tem que ser igual depois. Vou colocar um 2 aqui na frente. A partir do momento que eu coloquei um 2 aqui, eu multipliquei tudo que eu tenho. Só tem alumínio, então eu tenho dois alumínio de um lado, dois alumínio do outro. Bom, ferro, eu tenho um 2 aqui pequenininho aqui embaixo, que significa o quê? Que eu tenho dois ferros. Do outro lado também tem que ter dois ferros, só tem um. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar um 2 aqui na frente. Ok, então o número de ferros antes da reação e depois da reação é idêntico. Se eu olhar o oxigênio, são 3 aqui. Se eu olhar o oxigênio aqui, são 3 aqui. Então isso significa o quê? Que 2 mols de alumínio reage com 1 mol de óxido de ferro, que forma 2 mols de ferro e 1 mol de óxido de alumínio. Bom, que tipo de reação química é essa? Eu sei que já que é uma reação termoquímica que libera calor, mas ela tem um detalhe, tá? Então eu coloquei aqui, já abri essa questão. Eu olhei, o alumínio está sozinho, então um elemento sozinho não tem variação no estado de oxidação, então o estado de oxidação dele é zero. O ferro está sozinho, o estado de oxidação também é zero. No caso do óxido de ferro e no óxido de alumínio, o oxigênio tem um NOx fixo, menos 2. Cada átomo de oxigênio recebe 2 elétrons. São 3 átomos de oxigênio, então o total de elétrons que vão ser, né, recebidos pelo oxigênio são 6. Como essa minha molécula, né, ou seja, melhor, esse composto iônico não tem carga, eu vou colocar zero para ele, ok? Então, esses 6 elétrons têm que vir de quem? De quem está ligado com o oxigênio, que é o próprio ferro. Então, quem vai perder esses 6 elétrons vão ser o ferro. Como são dois ferros, cada ferro vale 3. A mesma coisa acontece com o óxido alumínio. Cada oxigênio recebe 2, total de 6. Quem vai dar os 6 elétrons vai ser o alumínio. São 2 alumínios, são 3. O que está acontecendo? O alumínio, que é zero, ele saiu para alumínio 3. Então o alumínio está perdendo elétron. Então ele tinha número de prótons e elétrons estabilizados, né? Por isso que era zero. A partir do momento que ele fica mais 3 é porque ele tem uma deficiência, ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Ou seja, o alumínio está dando 3 elétrons. Quando quem dá, a gente fala que é oxidar. Então está sofrendo um processo de oxidação. Já que acontece com o ferro, ele devia 3 elétrons, tá? Então ele não deve mais depois da reação. Ou seja, ele recebe os 3 elétrons. Então quem recebe elétrons a gente chama de redução. Então R aqui de redução. Beleza? Então tem um processo de oxidação. E aqui é interessante, né? Porque o alumínio, o fato de ele sofrer a oxidação, ele faz com que o ferro sofra redução. Então a gente pode falar que o alumínio é um agente redutor. Por que agente redutor? Porque ele causa redução no outro composto. De fato, né, ele sofre oxidação para causar a oxidação no outro composto, desculpa, a redução no outro composto. O óxido de ferro, ele sofre a redução.
Então, se ele sofre redução, ele causa no alumínio a oxidação, então é chamado agente oxidante. Então, essas são as informações que a gente tira de uma reação de oxidação. Ok. Tem mais informação? Tem. Então, a gente vai agora olhar as perguntas para a gente ver se a gente está dentro, né, desse formato. Então, vamos lá, olhando as perguntas, né? Ou melhor, enunciado ainda, né? Acerca desse processo, são feitas as seguintes afirmativas. O após balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação é 2. Bom, então vamos ver se essa questão é verdadeira. Ó. Então, se a gente olhar aqui, o alumínio é 2 depois do balanceamento. Então, é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro. Bom, vamos para o item 2. A reação, essa é uma reação de oxidação. E o agente oxidante é o óxido de ferro? Bom, se a gente olhar, a gente está exatamente tendo uma reação de oxidação, ou seja, o alumínio e o óxido de ferro estão reagindo, ou seja, estão trocando elétron entre eles, e nesse processo libera também calor. Então é uma reação de oxidação, sim, e o óxido de ferro, que é o Fe2O3, sim, é um agente oxidante, ele faz com que o alumínio sofra a oxidação. Bom, então vamos para a terceira afirmativa. Na condição padrão, o ΔH da reação é 503 kJ para cada mol de óxido de alumínio produzido. Bom, então vamos ver se isso é verdadeiro. Bom, eu coloquei aqui alguns dados que já estavam no texto. Por convenção, substâncias simples na termoquímica, a gente usa o valor zero de entalpia. Então, o alumínio estava sozinho, é zero. 2 vezes 0 vai dar zero. O ferro também está sozinho, então 2 vezes 0, 0. O óxido de ferro no texto foi dado que ele vale 826 kJ para cada mol. Como só tem um mol, então só tem esse valor. E o óxido de alumínio foi dado que é 1.676 kJ para cada mol. Para fazer a reação, né, para a gente calcular o ΔH da reação, a gente costuma usar essa equaçãozinha que está aqui. ΔH é H de produtos, né, ou seja, o valor que eu achar de entalpia dos produtos menos o valor de entalpia dos reagentes. Então, o meu valor de produto é menos 1.676. Eu tenho que fazer menos o valor que eu achar do reagente, que no caso é menos 826. Eu tenho que ficar esperto que aqui eu tenho um sinal antes do parênteses. Então, esse valor aqui vai passar a ser positivo. Então, eu tenho um valor negativo somando com um valor positivo. Meu resultado é esse. Então, o meu ΔH da reação é menos 850 kJ. O fato de ser negativo, indica que esse processo aqui é um processo exotérmico, ou seja, essa reação libera calor e está fazendo sentido com o que a gente está falando, né? Porque o texto já fala, é uma reação que libera calor, tá? Então a gente lê lá o enunciado, ele fala no item 3 que a condição padrão é 503, não, é 850. Então esse item 3 está errado. Bom, vamos para o item 4. Na condição padrão, para a obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado da reação é 355 kJ. Vamos ver? Bom, então eu coloquei aqui a equaçãozinha, que eu já tenho resposta que vale 850, então eu coloquei aqui 2 alumínio reage com óxido de ferro, forma ferro, óxido de alumínio e 850 kJ de energia. Então, 2 mols de ferro libera 850 kJ de energia. Quanto que vale cada mol de ferro? Está no enunciado. Cada mol de ferro vale 56 gramas. Está lá escrito 56 gramas por mol. Como são 2 mols, eu tenho então 112 gramas que me liberam 850 kJ. 56 gramas, né, simplesmente uma regra de 3, eu vou liberar quanto? 425 kJ. Então, eu sei que a quantidade de energia liberada para 56 gramas de ferro é somente 425 kJ. Bom, eu voltando lá no texto, está lá falando que é 355, ou seja, o valor não corresponde. Então, o item 4 é falso também. Então, qual que é certa? O item 1 e 2. Então, no nosso caso, a resposta é C. Então, esse exercício é um exercício típico que mostra um processo de oxidação e uma reação de entalpia, né, fazendo seus cálculos da termoquímica. Bom, espero ter ajudado, espero ter esclarecido mais. Gostou do vídeo? Compartilhe com os colegas e até mais. Abraços!